abrirei nesta noite no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, nesse versículo de número 5. Abra comigo no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 8, este versículo 5, onde o Senhor Jesus Cristo diz: um semeador saiu a semear a sua semente. E quando semeava, caiu alguma junto do caminho, e foi pisada, e as aves do céu a comeram. Esse texto diante de nós, essas palavras do Senhor Jesus Cristo, amigos, falam sobre a conversão genuína. Esse é o título desta mensagem nesta noite. Jesus Cristo, Salvador, descreve o que é a conversão genuína. Eu creio que uma das mais remarcáveis de todas as parábolas do Senhor Jesus Cristo. Aqui nós temos a análise do Salvador sobre a natureza humana, sobre a maneira em que nós ouvimos o Evangelho pregado e a maneira como o ser humano responde a este Evangelho. Está aqui em Lucas, você encontra essa narrativa em Mateus, você encontra essa narrativa em Marcos. Ela é sobre o mistério do reino de Deus, ele nos diz, e é tão importante, queridos, que você acompanhe essas palavras. Essas são palavras que são acompanhadas de uma tremenda advertência, mas uma advertência de amor do Senhor Jesus Cristo. Está aqui na segunda parte do versículo 8, ele diz: dizendo ele estas coisas, clamava aquela multidão e dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E no versículo 18 ele repete: vede, pois, como ouvis, porque a qualquer que tiver lhe será dado, e a qualquer que não tiver, até o que parece ter lhe será tirado. Há uma advertência do grande perigo de ouvir a mensagem de Cristo Jesus e não responder a ela, de ouvir esse convite de salvação e não receber esse convite. É uma advertência àqueles que estão sob o som do Evangelho e ouvem o Evangelho tantas vezes, mas simplesmente não respondem da maneira em que se espera. É sobre a vida eterna essa parábola. É sobre o caminho de entrada no reino de Deus. Deixa-me começar aqui no versículo 4. Lucas nos diz que uma imensa multidão se reúne em volta de Jesus Cristo, e ajuntando-se uma grande multidão, e vindo de todas as cidades ter com ele, ele começa a dizer por parábolas. Uma imensa multidão é o termo no grego original. Talvez a maior de todas as multidões que um dia se aglomerou em volta do Senhor Jesus Cristo para ouvi-lo. Pessoas de todas as formações culturais, pessoas de regiões diferentes de Israel, mesmo de países diferentes, pessoas de formação e de status sociais diferentes, pessoas em todas as condições possíveis, uma imensa multidão de homens e mulheres e crianças, certamente em volta do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo nos diz no versículo 5, o evangelista Lucas começa a se voltar ou se dirigir a essa multidão por meio de uma parábola. Ele começa dizendo aqui nesse versículo 5 sobre um semeador. Sabe o que o Senhor Jesus Cristo está fazendo aqui com essa parábola ao se dirigir àquela multidão? Bem, ele está dividindo aquela multidão em grupos, em categorias de pessoas. Ele não está fazendo isso apenas com aquela multidão do passado, mas ele está dividindo toda a raça humana, todas as pessoas que um dia nasceram sobre a face da terra e que um dia ouvirão o Evangelho, em pelo menos 4 categorias, ou pelo menos grupos distintos de pessoas, classes de pessoas, se você prefere. São 4 grupos que representam a maneira, ou 4 maneiras diferentes que pessoas ouvem o Evangelho e como elas respondem ao Evangelho. A maneira como elas recebem essa mensagem do Evangelho. O Senhor se volta àquela imensa multidão e com essa parábola está dividindo ou categorizando aquele grupo de pessoas e toda a raça humana em 4 grupos de indivíduos. Queridos, é o Senhor Jesus Cristo quem está falando aqui, não o pastor. E se o Senhor Jesus Cristo decide dividir a humanidade nesses 4 grupos, é porque Ele sabe muito bem que essa é a maneira como as pessoas ouvem o Evangelho e respondem desde o início dos tempos, desde que o Evangelho é pregado. Eu quero estar com você, minha amiga, meu amigo, nesta noite que veio aqui. Dê toda a tua atenção agora a essa mensagem do Evangelho, que eu tentarei de uma maneira muito simples e direta explicar. Ouça essa mensagem e não permita que os pensamentos divididos da vida da segunda-feira te atrapalhem, mas concentre-se agora para ouvir essa mensagem. Porque você também está representado aqui nessa parábola do Senhor Jesus Cristo.
Você também se encontra em uma dessas 4 categorias. Todas as pessoas se encontram em pelo menos uma dessas 4 categorias. Cada um de nós está em pelo menos uma dessas 4 categorias de pessoas que o Senhor Jesus Cristo divide aqui nessa sua parábola. Isso é uma psicologia espiritual tremenda do Senhor Jesus Cristo. Eu espero que você perceba isso. É a análise do tipo de pessoa que ouve a mensagem de Cristo Jesus e como ela responde ao Evangelho. Bem, o Senhor Jesus Cristo começa a sua parábola tão tremenda aqui nesse versículo 5. Ouça as vozes, a voz do Salvador aqui. Ele diz: um semeador saiu a semear a sua semente. E no versículo 11 ele nos diz, já explicando, que essa semente do semeador é a palavra de Deus e mais especificamente essa semente é o Evangelho. Um semeador saiu, um lavrador, com sua bolsa de sementes, tirando a sua semente, espalhando sobre o campo, e ele vem nos dizer que essa semente é a palavra de Deus, é o Evangelho. Ele conta a parábola, ele já começa a explicar o significado dessa parábola. Um semeador lançando a sua semente. Deixa-me começar com uma observação muito óbvia aqui. O semeador, ou lavrador, ele não cria, ele não produz a semente. É bastante óbvio dizer isso aí, não é? A semente lhe é dada como está e ele apenas semeia. Há pessoas, talvez você conheça, que cultivam plantas ornamentais. E eu tive a oportunidade de conhecer um local onde plantas ornamentais, flores, também são produzidas em larga escala, imensa escala. Uma escala industrial, na verdade. E tudo é produzido ali. Tudo é produzido ali. A terra é produzida. Eles não simplesmente pegam terra de qualquer lugar, eles preparam a terra, eles produzem, em outras palavras, eles manufaturam essa terra. A terra em medida certa de minerais, não ácido demais, não faltando os minerais necessários, na terra mais leve, todos os nutrientes colocados naquela terra, e é misturada, e é pesada, e é analisada em laboratório. Então a semente é trazida naqueles pequenos potinhos onde é a terra e colocada ali por uma mão robótica, computadorizada, semente por semente, no lugar certo na terra. A quantidade de água é medida por conta-gotas, a nutrição vegetal é adicionada àqueles pequenos potes, e então essas plantas nos pequenos potes são levadas em larga escala, essas estufas. Na estufa a luminosidade, a luz é controlada, o calor é controlado, tudo artificialmente manufaturado e controlado em larga escala. Então são estocadas em grandes quantidades e tudo parece crescer muito rápido, não é? E é um processo contínuo de seleção nesses locais, para ver qual é a planta que está defeituosa. Tudo isso é feito por computador, às vezes com laser, observando o tamanho da planta, pelo número de dias, pela quantidade de nutrientes, e elas são selecionadas e lançadas fora quando não serve, e viram adubos. São organizadas por máquinas, encaixotadas, embaladas, enviadas em caminhões numerosos, enviadas por todo o mundo, transportadas por toda parte, cada etapa da produção dessas plantas ornamentais são manufaturadas, pensadas, engenharizadas. Apenas uma coisa não é manufaturada, apenas uma coisa não é produzida. Eles manufaturam tudo nesse processo, e talvez você já tenha visto isso na televisão, não sei, mas apenas uma coisa não pode ser manufaturada: a semente. Eles precisam tomar a semente como está e colocar na terra. Você precisa tomar a semente como ela lhe é dada e colocar na terra. Sim, é impossível manufaturar a semente, de alguma maneira criar e colocar vida dentro da semente para que ela brote na terra e comece a produzir e crescer. É impossível. É claro, modificação genética pode ser feita em certas sementes e grãos, mas a semente não pode ser manufaturada. Somente Deus pode criar a semente e colocar esta vida dentro dela, que irá vingar na terra e produzir uma árvore imensa, talvez, e fruto, ou flores, ou o que quer que seja designado para aquela semente. E amigos, é exatamente o mesmo com o Evangelho. Essa mensagem não pode ser criada pelo ser humano. É Deus quem providencia o Evangelho, é Deus quem cria e quem escreve o Evangelho e dá ao semeador. É Ele quem põe a mensagem do Evangelho na mão do semeador, do pregador. Como pregador aqui nesta noite, como alguém que está semeando esta mensagem do Evangelho. Eu não inventei, nem criei esta mensagem aqui.
O que eu possivelmente poderia inventar? Ou que 1000 teólogos ou pastores sentados juntos poderiam inventar que fosse capaz de transformar o caráter de uma pessoa e perdoar os pecados de alguém, encaminhar uma pessoa a Deus e abrir o caminho de salvação para o ser humano, o que jamais um homem, uma mulher, um teólogo poderia produzir. A semente, a mensagem capaz de salvar é dada por Deus. Você não pode produzi-la, somente Deus pode escrever, prover, criar uma mensagem, uma fórmula, um meio de entrada no céu. Só Ele pode plantar esta semente na alma humana e fazê-la vingar. Assim é a mensagem que vem do Senhor. E é vital que nessa noite você compreenda isso. Essa mensagem que eu estou tentando apresentar diante de você não foi o fruto da minha imaginação. Ainda embora horas ou dias passados em cima desse texto, não fui eu que criei esta mensagem. É vital que você compreenda isso. Essa é a mensagem criada por Deus, escrita por Ele, por Deus para salvar pessoas. E é nessa mensagem chamada de Evangelho que um ser humano encontrará o perdão de seus pecados, a reconciliação com Deus e a vida dentre os mortos. Amigos, é essa mensagem que reconcilia pessoas com Deus. Não é a religião, é o Evangelho. Não é a caridade, é o Evangelho. Esse caminho de salvação não pode ser manufaturado pela religião ou pelas boas obras. Ela é dada e ela precisa ser recebida para transformar alguém em um filho de Deus, em uma filha de Deus. Deus viu do seu trono de graça e favor essa raça humana nossa decaída em pecados. E Ele contemplou sobre esse mundo a miséria humana e o caos que o pecado causou. E Ele olhou sobre o estado espiritual de homens e mulheres. E Ele sabia que seria somente por sua graça e somente por sua bondade que pessoas haveriam de conhecê-lo e se arrepender de seus pecados e serem transformadas em sua natureza. Porque por natureza nós pensamos e imaginamos que a maneira de encontrar o perdão de Deus e encontrar vida eterna é por meio de boas obras. É por meio de caridade, nós tentamos produzir e criar esse caminho. Mas Deus, em sua misericórdia, proveu a mensagem de salvação e enviou o seu Filho Jesus Cristo a este mundo, e enviou o Salvador, que desceu e que morreu como uma semente. Ele descreve o seu reino, não é que precisa primeiro morrer para então dar vida. E foi isso que Ele fez. Ele morreu para dar vida e vida eterna, como jamais um homem, uma mulher poderia vir a Deus, senão por um caminho preparado pelo próprio Senhor. E como um semeador ou um pregador nesta noite, eu posso apenas lançar essa semente do Evangelho nessa terra da tua mente, do teu coração, e esperar em Deus que ela produzirá frutos por Deus, e o fruto designado por Deus para essa semente chamada Evangelho. Aqui estão, amigos, sem delongas, esses 4 terrenos descritos pelo Senhor Jesus Cristo. 4 grupos de ouvintes descritos nessa parábola. Atente bem para isso. Versículo 5. Ele diz que um semeador saiu a semear a sua semente, e quando semeava, caiu alguma semente, isto é, junto do caminho, e foi pisada, e as aves do céu a comeram. Jesus está agora explicando aos discípulos o significado disso no versículo 12. E ele diz: e os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem, depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não se salvem crendo. O que é isso, essa semente lançada junto do caminho? Bem, a semente é semeada pelo lavrador em um imenso campo. Mas nesse campo imenso há muitos caminhos, ou, se você prefere, trieiros, lugares por onde as pessoas vão passando para chegar do outro lado. Elas não querem fazer a volta em torno do imenso campo, então elas passam por meio, por um lado, e aquele terreno que outrora fora lavrado, assim por dizer, e preparado, ele vai se tornando compacto pela pisada das pessoas, e ali se forma um pequeno caminho duro, sólido, compacto, ressecado, intransigente, assim por dizer, para a semente que será lançada. A semente é lançada em um campo imenso,
mas trieiros conduzindo a certas direções são criados ali, que dividem a terra. E o semeador precisa lançar a semente em toda parte e aproveitar todo o terreno e esperar que muito fruto será trazido. E a semente, nos diz o Senhor Jesus Cristo, ela cairá nesses trieiros, nesses caminhos, mas não crescerá. E quando semeada, caiu algum junto do caminho e foi pisada, e as aves dos céus a comerem. Versículo 12, os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem, depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não se salvem crendo. O solo pisado foi endurecido. Aquele solo que talvez estava mais tenro em determinado momento, agora é um solo compacto, árido, duro, endurecido pela chuva, pelo sol, e a semente que cairá ali não tomará raiz, e por estarem tão visíveis, os pássaros do céu virão e rapidamente comerão aquela semente. Os pássaros mesmos, dizem os historiadores, seguiam os lavradores no campo, observando onde a semente iria cair. Ah, queridos, esse tipo de solo descrito pelo Senhor Jesus Cristo representa muitas e muitas pessoas que um dia ouvem o Evangelho, mas o ouvem de uma maneira insatisfatória. A semente é a palavra de Deus, esse solo é o coração humano. Esse solo duro, compacto, impermeável, é um coração duro que não consegue, não pode receber a mensagem ouvida e produzir frutos. É uma mente, é um coração resistente à mensagem do Evangelho, é uma pessoa tão endurecida e tão fechada ao Evangelho que parece que o Evangelho não produz qualquer impressão em sua vida. Talvez esse caminho descreva você nessa noite. Talvez esse caminho, o trieiro endurecido, seja você. E você tem ouvido o Evangelho por tantos anos, por semanas, por muitas e muitas oportunidades, uma mensagem que fala sobre arrependimento, uma mensagem que fala sobre dependência de Jesus Cristo, mas isso não causa grande interesse em tua mente. Mas isso não lhe move de uma maneira satisfatória. Você não tem um desejo real lá no íntimo de realmente conhecer o Salvador, de realmente se aproximar dele. Você não vê a tua necessidade espiritual, não percebe a necessidade de salvação. Você está satisfeito consigo mesmo espiritualmente, e essa mensagem, por isso, ela não consegue penetrar em um coração endurecido. Há outras coisas mais importantes para você no momento, talvez. Seu coração é como um trieiro, não é? Um caminho, muitos caminhos, todo tipo de coisa passa por esse trieiro. Todo tipo de coisa passa pelo teu coração, passa por tua mente, ambições diversas, desejos diversos, planos, projetos, coisas tantas passam por esse trieiro endurecido do teu coração. Tudo te interessa, menos a mensagem do Evangelho. Essa semente não consegue penetrar em tua alma e te fazer parar e considerar o Salvador. Tudo o que te interessa é o agora e os teus planos para o futuro. Ou talvez esse coração tenha sido aos poucos endurecido pelo orgulho. Eu não quero essa mensagem. Eu não quero essa mensagem que me diz que eu preciso me arrepender de meus pecados. Eu não sou tão mal assim. Eu não posso aceitar uma mensagem que diz que eu sou um miserável espiritualmente e falido espiritualmente. Isso não é para mim. Me dê uma outra mensagem. Me dê uma religião que me diz que eu estou muito bem. Me dê uma religião que me diz, faça isso e faça aquilo, e você vai se sentir merecedor dessa salvação. Eu não quero ouvir essa mensagem que diz que se eu não me arrepender, e se eu não depender de Cristo Jesus somente para a salvação, eu serei salvo. Eu não quero ouvir essa mensagem. Talvez você seja um ouvinte do coração endurecido. E essa semente que é continuamente lançada dia após dia, domingo após domingo, não encontra lugar neste coração. E as aves do céu levaram a semente, nos diz o Senhor Jesus Cristo. Sabe quem são essas aves do céu? Como corvos prontos para voar imediatamente e tomar a semente ali. Bem, essa maneira do Senhor Jesus Cristo em sua parábola de descrever Satanás. Você sabia que há um ser chamado Diabo e que ele é real
e que ele não é o fruto da imaginação medieval, do catolicismo romano, do folclore judaico, mas um ser tão real quanto você, quanto eu. E a Bíblia nos diz que o desejo de Satanás é destruir as almas humanas, e que ele é descrito como um inimigo das almas humanas, e que ele está sempre pronto a afastar pessoas de Deus, que o seu desejo é te conduzir para longe de qualquer influência benéfica do Evangelho que possa salvar a tua alma. Ele toma a semente que já caiu em um coração endurecido. Você sabia que você é guiado e dominado por ele antes da conversão? E quando ele te observa em um determinado momento da vida, seja na adolescência, seja na juventude, ouvindo o Evangelho, ou pensando sobre o Evangelho, ou considerando a tua necessidade de perdão e do Salvador, quando ele vê isso, essa semente ali sendo lançada, sabe o que ele faz? Ele rapidamente vem com distrações e preocupações desta vida, e confusão e dúvidas, para roubar tudo que te faça pensar sobre a tua necessidade de perdão e de um Salvador. E na segunda-feira você já se esqueceu de tudo que você ouviu no domingo. Como foi tão rápido que essa mensagem que te tocou no domingo já foi esquecida na segunda-feira? É por isso, queridos, porque o inimigo de tua alma está pronto a tirá-la dali. Um coração duro e o inimigo pronto a roubar essa semente do Evangelho. Essa é a primeira categoria de ouvintes, não penetrados pela mensagem, não veem nem sente a sua necessidade espiritual. Eu não preciso do Evangelho, eu não quero ouvir essa mensagem. Uma tragédia, toda uma vida separada de Deus. Você rejeita a maior de todas as mensagens, e ela entra por um ouvido e sai por outro, e Satanás garantirá que na segunda tudo o que importará é o trabalho, e a condução, e o chefe, a economia, e o impeachment e tudo mais. Aquela impressão que o Espírito de Deus causou em tua mente no domingo foi levada embora. Será que isso descreve alguém aqui nesta noite? Se este é o teu caso, amigo, clame a Deus e diga: ó Senhor, amolece o meu coração, me ajuda a sentir a minha necessidade de perdão, me ajuda a ver e compreender o quão pecador eu sou, me ajuda a sentir a urgência da reconciliação e a brevidade dessa vida e a tragédia de uma vida terminada sem Deus, sem perdão. Ó Senhor, vem e me ajuda e me tira desse grupo de pessoas descritas aqui pelo Salvador como um coração duro, como um caminho, um trieiro endurecido onde a semente não pode penetrar. Peça a Deus por isso, clame a Deus por isso. Mas há uma segunda categoria aqui na parábola do Senhor Jesus Cristo, que é descrita aqui nesse versículo de número 6. Ele diz: e outra semente caiu sobre a pedra, e nascida secou-se, porque não tinha umidade. E a explicação está no versículo 13. E os que estão sobre pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Mas como não têm raiz, apenas creem por algum tempo. E no tempo da tentação, não da provação, mas no tempo da tentação, se desviam. Na Palestina haviam extensões muito largas de campos rochosos, mas por causa do vento que conduz a poeira e a terra, esses campos rochosos, onde nada se plantava, eram cobertos por uma camada muito fina de areia. Que figura de um ouvinte aqui representado nas palavras de Cristo Jesus? Uma pequenina camada de terra sobre rochas. Em outras palavras, essa pessoa aqui descrita tem algum solo para a semente. Há uma medida de solo para essa semente começar a afundar ali. Mas porque a rocha do coração nunca foi quebrantada, essa semente não consegue produzir raízes ali. Essa pessoa descrita nessa categoria, ela será movida com muita facilidade pela mensagem do Evangelho. Quando ela ouve pela primeira vez, ela gosta dessa mensagem. Essa mensagem apela à sua vida. E ela entende o que é o Evangelho, talvez. E você diz: eu sei que há uma eternidade, eu creio nisso. Eu sei que há um Deus e um Salvador que veio a este mundo. E que o Evangelho é o único caminho, a única maneira de reconciliação com Deus. Eu creio nessas coisas. Talvez haja uma medida de vergonha de pecados. E você entende essa mensagem de salvação gratuita que é dada por Cristo Jesus somente.
E se você está nessa categoria aqui descrita, é possível que você se volte ao Senhor Jesus Cristo com grande velocidade. E se você frequenta uma igreja, sobretudo, que diz para você que vir a Jesus Cristo é levantar a mão ou vir à frente, então você fará isso com todo prazer e muito rapidamente e com toda alegria. E você professa a fé no Senhor Jesus Cristo. E talvez você mesmo diga amar a Cristo Jesus e a sua palavra. E você diz, é isso que eu preciso, estar com o povo de Deus, estar na casa de Deus. E talvez você seja sincero e talvez haja mesmo uma mudança inicial nos hábitos. Mas há um problema. Não vai durar. Não vai permanecer. Não se manterá por muito tempo, porque a camada de terra é muito fina para essa semente produzir raiz. Há uma camada rochosa no coração por baixo do entusiasmo inicial de ouvir o Evangelho. Há uma impressão inicial causada pela palavra do Evangelho quando ela é ouvida, mas não dura, e você é um tipo de cristão, entre aspas, muito frágil. O que acontecerá é que logo a sua fé será aprovada, testada, e testes virão. E os teus amigos te dirão, você agora virou crente, e você está com essa história de ler a Bíblia e só a Bíblia, e agora você é uma pessoa de mente fechada, e essa história de honrar a Deus e de santificar a vida, e de ir para a igreja no domingo, e de estar entre o povo de Deus, e você descobrirá que é muito difícil ser um cristão, e que há uma cruz a ser carregada, e que há coisas que você não tinha pensado quando inicialmente, euforicamente, você se decidiu, assim por dizer, por Cristo. Eu vou ter que desistir de muitas coisas, de repente você percebe. Eu vou ter que virar as minhas costas para muitas coisas, coisas pecaminosas que você adora em teus pensamentos. E não deseja abandonar. Ou talvez uma enfermidade venha, ou perdas de vantagem na empresa e no trabalho e na vizinhança, e você diz, cristianismo não fez nada por mim. Tudo que eu tenho experimentado é perda, é perseguição, é o franzir do rosto das pessoas, desde que eu me tornei cristão, desde que eu vesti a camisa do cristianismo. Assim você empurrará tudo para o lado. Como foi que você disse ter entregue a tua vida a Jesus Cristo um dia, e entendido a mensagem, e logo abandonou tudo isso? Bem, há uma rocha por baixo dessa superfície. Há um coração tão duro. Há um coração que não foi transformado. Você ainda não recebeu um novo coração. Queridos, você talvez tenha mudado um pouco exteriormente por ter nascido num lar cristão, ou por ter percebido a beleza de estar no meio do povo de Deus, mas não foi uma nova natureza recebida na conversão. Não é que você foi salvo e perdeu a salvação um dia, que talvez nunca houve conversão. Uma pessoa rasa, uma pessoa de pouca terra, ele ou ela compreendeu o quão sério é o pecado. Será? Talvez não tenha. E o quanto precisa ser perdoado, será que você já chegou a essa compreensão? E quão orgulhosos nós somos antes da conversão, e quão antagonistas nós somos à palavra de Deus antes da conversão. Talvez você não tenha percebido a absoluta santidade de Deus, que você não pode barganhar com Deus, e pretender que Ele não sabe, conhece a tua mente, o teu coração, que Ele deve punir todo tipo de pecado. Será que a ficha ainda não caiu, assim por dizer? É um solo raso, um solo superficial, não há umidade nesse tipo de terra, e assim essa semente não pode criar raiz, não há verdadeira comunhão com Deus, não há um abandono de uma vida de pecados, não há um desejo por agradar ao Senhor, não há alegria no Espírito, não há compartilhar de coisas espirituais, a mera formalidade, a mera religiosidade. Você não anda com Ele, Ele não transformou o teu caráter, tudo é uma questão de conhecimento teológico na mente. Oh amigos, se esse é o teu caso nesta noite, apele ao Senhor Jesus Cristo, rogue a Deus por um novo coração,
Peça a Ele por um sincero e verdadeiro arrependimento. Essa é uma dádiva de Deus, o arrependimento. Não é obra nossa. Busque, se aproxime de Deus até que você tenha certeza que Ele lidou com você e que Ele recebeu o teu arrependimento e que Ele te deu uma resposta de paz e de certeza de vida eterna. Clame ao Senhor e diga: Senhor, o meu coração é um solo pedregoso. E quantas vezes eu tive impressão do Evangelho e por algum momento eu fui movido, mas logo se foi. Mas no momento da provação e do teste não criou raiz. Eu me vejo como antes, apenas uma mudança exterior. Peça a Ele, querido, rogue por graça, peça que Ele te tire dessa categoria espiritual. Será que alguém nesta noite descrito por essas palavras do Senhor Jesus Cristo? E outro caiu sobre pedra e nascida secou-se, pois que não tinha humildade. Não tinha humildade. Então, uma terceira categoria descrita pelo Senhor Jesus Cristo. Aqui no versículo 7, e outra, diz ele, caiu entre espinhos, e crescendo com ela os espinhos a sufocaram. E a explicação está no versículo 14. E aqui caiu entre espinhos, diz o Senhor, esses são os que ouviram o Evangelho, isto é, e indo por diante, são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida, e não dão frutos com perfeição. A experiência de conversão dessa pessoa não foi completa, não chegou ao final. Esse bebê não nasceu, a sua experiência não foi inteira. Essa é uma pessoa mais preparada do que aquela descrita como um caminho, um trieiro solidificado. Ela está muito mais preparada para receber a semente do que as primeiras duas categorias. Ela entende essa mensagem e ela diz a si mesma: essa mensagem é para mim, sou eu descrito aqui. Sou eu que necessito dessa salvação. Sou eu que preciso de perdão e de reconciliação com Deus. Não há esperança para mim sem o Salvador. Ela tem uma forte percepção sobre a eternidade, sobre um dia de prestar contas a Deus, sobre o juízo divino. Há uma boa medida de sinceridade nessa pessoa. Talvez ela tenha já sido desapontada por este mundo e visto através das mentiras e do engano dessa vida. E talvez ela entendeu a mensagem, o argumento do Evangelho. Essa pessoa aparentemente veio a Cristo. E aparentemente ela depositou a sua confiança em Jesus Cristo. Mas veja o versículo 14. E indo por diante, são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida, e não dão frutos com perfeição. Seguem a vida religiosa cristã e nada mais. Há um problema aqui. É um problema que não foi visto pelo pregador. É um problema que não foi visto pelos amigos e os familiares com quem ela vive e convive, para quem ela diz ter nascido de novo. Ainda que a terra fosse mais profunda do que as primeiras duas categorias, ainda que não houvesse pedras ali por baixo, há muitos espinhos ali que não foram detectados porque estavam por baixo. E conforme o tempo passou, esses espinhos começaram a crescer, e a crescer mais forte, e a sufocar aquela semente que foi plantada ali. E elas se tornaram mais poderosas do que a semente. Aqui está, queridos. Uma pessoa que, embora pensasse ter se arrependido de seus pecados, uma pessoa que nós pensávamos ser um cristão, converso genuíno, sincero em Cristo Jesus, algo foi deixado de fora em sua suposta conversão. Algo ficou de fora em seu vir a Jesus Cristo. A pessoa aparentemente viu sua necessidade, arrependeu-se dos seus pecados, confiou no Calvário e no Salvador, mas ela nunca submeteu a sua vida ao senhorio e ao governo de Cristo Jesus. Nem virou as suas costas para esse mundo. Nunca disse: eu vou deixar aquilo que te desagrada, ó Senhor. Eu vou amar as coisas que te agradam, ó meu Deus. Ajuda-me a deixar essa velha vida para trás. Eu vou ser guiado por ti na tua palavra. Salva a minha vida e toma a minha vida e usa a minha vida. E eu vou virar as minhas costas para esse mundo. Não houve uma entrega ao senhorio do Senhor Jesus Cristo. Isso foi deixado de fora em sua suposta conversão. Assim não houve verdadeira conversão. Os espinhos, nos diz o Senhor Jesus Cristo, a sufocaram. Não houve verdadeira entrega de vida. E eventualmente as coisas deste mundo, as preocupações e as buscas deste mundo
sufocaram qualquer vida espiritual aparente que estava ali no início. Amigos, você não pode ter a Jesus Cristo como um Salvador somente sem que Ele seja o Senhor da tua vida. Você não pode vir a Ele somente pelo benefício do perdão sem estar disposto a entregar a sua vida a Jesus Cristo. Veja o versículo 14, aquele que caiu entre espinhos são os que ouviram e indo por diante são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida e não dão frutos com perfeição. Que palavras tão gráficas aqui. Mateus fala sobre o engano do pecado. O engano do pecado. Será que você está nessa categoria que foi enganado pelo pecado? Você vê a tua necessidade de Deus e de salvação, mas você quer deixar as opções abertas e comer o queijo da igreja e comer o queijo desse mundo. E assim não houve verdadeira conversão, porque você não veio por inteiro para tê-lo como Salvador e Senhor da sua vida. Cristo não pode ser apenas o Salvador de alguém, porque Ele é Senhor dos senhores. E eu preciso tê-lo como Senhor da minha vida e o proprietário da minha vida, e me entregar a Ele por inteiro para o perdão e para uma vida voltada a Ele. Será que isso ficou faltando nessa suposta conversão? Se você se encontra nessa categoria nesta noite, venha ao Senhor, veja a tua necessidade, diga a Ele a tua necessidade de perdão, mas querido, venha como uma pessoa que se entrega por inteiro e diga: Senhor, perdoa os meus pecados, aceita a minha vida, transforma, toma em tuas mãos e faz o que tu quiseres comigo, e eu serei teu, e eu viverei para ti e para a tua glória e para o teu serviço. Essa é uma entrega completa, esse é um arrependimento genuíno, esse é um voltar-se para o Senhor Jesus Cristo e para a salvação e o perdão. Sê Senhor da minha vida, planta-me em tua casa, entre o teu povo, para viver para ti e servir a ti por o resto dos meus dias. Será que houve esse elemento, querido? Nesse arrependimento, o nosso tempo se conclui por aqui, mas há um último tipo de semente ou de ouvinte descrita pelo Senhor Jesus Cristo. Está no versículo 8. E outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto a 100 por um, e dizendo ele estas coisas, clamava: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Uma outra terra, uma terra muito melhor. É esse o tipo de terra, é esse o tipo de terra que nós desejamos que você seja, amigo. Está aqui no versículo 15, e aqui caiu em boa terra. Esses são os que, ouvindo a palavra, a conservaram num coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Um coração honesto e bom. A palavra bom aqui seria melhor traduzida como pronto, porque nós não somos bons. E conversão e salvação não é por suposta bondade, é uma terra pronta. Por isso que ela é boa, porque ela está pronta para receber a semente. Porque nós não somos bons, salvação não é resultado de ser bom, de méritos humanos. Uma terra pronta, boa para receber a semente. Um coração preparado para ouvir a mensagem, e essa semente cairá profundamente no coração. Se você vê a tua necessidade de perdão de teus pecados, teu coração já está pronto. Se você crê no Salvador como o único meio de conversão e de entrada no céu, o teu coração já está pronto. Esse é um coração bom, preparado por Deus, arado, pronto, onde os espinhos foram tirados. Quando nós vemos o vazio deste mundo e as pedras foram tiradas, o orgulho foi derretido, a terra está ali latejante, pronto para receber a semente. Será esse o teu caso nesta noite, querido? Você vê a tua necessidade de perdão? Você está pronto para confessar ao Senhor Jesus Cristo? Se você está pronto para esta semente e realmente deseja a conversão, realmente deseja o perdão de teus pecados, mesmo aqui nesta noite, ou em um lugar sozinho e tranquilo, em tua casa, em outro lugar, se aproxime de Jesus Cristo Salvador e ore a Ele e diga a Ele: Senhor, eu estou pronto, perdoa-me, transforma a minha vida, lava a minha iniquidade, mostra o teu favor pela primeira vez, dá-me vida eterna e certeza de salvação,
ore a Ele, confesse a Ele ainda nesta noite, se o teu coração já está pronto, se há essa prontidão, e Ele fará isso. E Ele te dará vida, e Ele transformará o teu caráter, e você saberá que Ele te deu vida eterna, porque Ele perdoou os teus pecados, e te deu uma nova vida em Cristo Jesus. Oh amigos, não seja como um ouvinte dessa mensagem do Evangelho do tipo solo endurecido. Um coração, uma mente onde a mensagem não produz nenhuma impressão. Não seja um ouvinte do tipo solo pedregoso, impressão passageira, superficial. Peça a Deus para sentir e compreender o quanto você necessita de perdão e de reconciliação com Ele. Não seja um ouvinte descrito pelo Senhor Jesus Cristo como um campo espinhoso, que ainda ama este mundo demais, e essa vida velha demais, e aquilo que esse mundo te oferece, e não está pronto a entregar-se a Deus, e a se submeter a Ele, e a vir a Ele por inteiro. Peça ajuda a Deus. Diga: Senhor, remove esses espinhos. Senhor, me ajuda a crer nessa mensagem e a recebê-la por inteiro. Peça por fé ao Salvador e por um verdadeiro arrependimento. E se você fizer isso, haverá frutos, e muitos frutos que te garantirão que Ele ouviu o teu arrependimento e que Ele aceitou esse arrependimento. Frutos de perdão, frutos de um novo caráter, frutos de uma verdadeira paz e certeza, frutos de vida na alma, frutos de alegria, frutos de gozo na fé, frutos de um novo caráter transformado, uma vida voltada para Ele. Você verá tantos frutos e você saberá que você nasceu de novo.